No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o ex-prefeito de Guarulhos e pré-candidato à prefeitura pelo PT, Eloy Pietá. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que assistem esse programa teu, que é bastante concorrido em termos de assistência. Obrigado pela presença. Prefeito Eloy Pietá, como é que o senhor está observando a pandemia, os seus efeitos na economia e quais serão as consequências para a Prefeitura de Guarulhos, na sua visão? Olha, é uma espécie de meteoro, né, que alterou todos os aspectos, né, da vida, seja a questão da saúde, até da moda, né? Nós não estamos aqui com máscara, e as pessoas com máscara, né? Alterou as questões na área da saúde, na área da economia, né? E com enormes repercussões também na área da política e também na área da comunicação, das relações sociais, etc. Agora, a última grande pandemia mundial foi há um século atrás, né? A gripe espanhola, né? Embora tenha tido outras epidemias. Sim. Mas as alterações são várias, vêm para ficar, né? Quando voltar, quando a gente tiver a vacina e quando tiver os remédios, isso vai se tornar igual a gripe influenza, né? Que é contra a qual a gente se vacina todos os anos, né? Principalmente vários grupos se vacinam. Então, mas toda a alteração desse momento, por exemplo, na área da educação, houve se notou o problema da educação à distância generalizada, né, que eu acho que tem que ser um complemento da educação presencial, não um substituto. Isso aí mostrou as debilidades. Por exemplo, se você pega na rede estadual aí, as escolas que faziam esse sistema remoto de ensino, só cerca de 30% dos alunos tinham acesso, né? Por quê? Porque notou uma deficiência nessa área em termos de acesso à internet, em termos de equipamentos para que a pessoa pudesse estudar em casa. Então, é claro que o ensino presencial é insubstituível, mas o acréscimo, o plus, o a mais, essa pandemia mostrou uma enorme necessidade de uma infraestrutura para chegar lá, nas casas de alunos e alunas, e também uma necessidade de equipar a comunidade escolar no sentido de ter esse complemento. Bom, e na área da saúde, mostrou as debilidades do sistema de saúde, né? E aí várias medidas que foram tomadas nessa área, às vezes foram medidas de marketing, outras vezes medidas de coisas que permanecem. Qual foi o marketing? Não, eu acho que, eu sempre disse aqui, né? A solução em Guarulhos teria sido uma solução melhor, aquela que permanecesse depois da pandemia. Um legado. Né? Um legado. Né? Seja o equipamento no Hospital da Mulher, cuja estrutura física está pronta, né? E seja no andar e meio ainda do Hospital dos Pimentas. Né? Então, o senhor acha que o hospital de campanha não foi uma boa ideia? Eu acho que tinha ideia melhor. Era necessário algo urgente, né? Mas havia a possibilidade de fazê-lo num local físico onde posteriormente ficaria o legado e não apenas o asfalto, né? Então, quer dizer, e eu acho também que houve um conjunto de medidas na área da economia que foram, não foram bem calibradas,
na área da economia, né? Derrubando, levando à falência empresas e criando problemas graves. É claro que não haveria, seria ilusório pensar que não haveria repercussão sobre a economia. Sim. Claro, né? Agora, foram medidas, por exemplo, que elas apareciam num decreto, né? Mas não correspondiam na realidade, porque não basta você escrever uma intenção, é preciso que você dialogue com a comunidade, organize, por exemplo, você deixou os supermercados funcionar todos os dias, inclusive sábados e domingos, né? E alguns setores da economia, dia nenhum, né? Então, você não precisava, quer dizer, absolutamente necessário que os supermercados funcionassem 7 dias por semana, né? Você podia preservar algumas outras atividades econômicas, como você preservou, inclusive, a atividade industrial, né? Você podia preservar outras atividades de tal maneira que não as deixasse simplesmente sucumbir, né? Então, eu acho que não houve, da parte da prefeitura, uma atenção adequada à economia, porque ela não conhece, na verdade, bem a economia da cidade. Prefeito, o senhor teve 2 mandatos, eu gostaria de saber o seguinte: eu percebo notícias que a arrecadação caindo, nível federal, estadual e municipal. Como é que a prefeitura vai se estruturar para essa queda de receita? Eu já tive essa experiência. Quando eu assumi em 2001, nós tínhamos uma situação dramática, porque ainda não tinha conseguido fazer toda a recuperação daquela imensa crise de 1997 e 1998. Havia se acertado no governo Jovino o atraso do pagamento dos funcionários, mas a situação estava super dramática e justamente naquele momento vigorou a lei de responsabilidade fiscal, que estabelecia limites ali nos gastos públicos, e nós tínhamos um banco que tinha conseguido na justiça, né, o bloqueio do ICMS, a principal renda da cidade de Guarulhos, e depois ficou o bloqueio de 25% do ICMS. A situação era dramática. O que a gente fez? A gente colocou o seguinte: olha, nós vamos manter o funcionamento de todos os serviços públicos e procurando sempre melhorá-los, até a gente, em um ano, superar essa crise e voltar ao avanço aqui da cidade. Eu acho que, você sabe que eu sou pré-candidato a prefeito, você já disse, né? Espero que a cidade aproveite a minha experiência de superação de crise, né? E nós, qual é o primeiro passo? O primeiro passo são medidas relacionadas à superação dos graves problemas que ficaram com essa crise, né? Seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área da economia, das pequenas e microempresas, do emprego. Então, a primeira medida é você socorrer as necessidades que são geradas por essa crise, né, para voltar depois ao crescimento e à superação dos problemas que se espalham aí pela cidade, principalmente pelos bairros mais distantes do centro. Amanhã o prefeito Guti vai completar 3 anos e 7 meses, o mandato dele, né? Qual a avaliação que o senhor faz do prefeito Guti? Eu tenho uma avaliação crítica, né? Por exemplo, qual a novidade importante para a cidade, né?
Eu estava falando agora da economia. No plano da economia, qual a novidade? A prefeitura virou as costas para a questão econômica. E num período em que o desemprego atingia só dos que procuravam trabalho e não encontravam, 12% a 13% aqui na cidade. Qual a medida em relação ao emprego? Eu não conheço nenhuma que tenha escala do problema que existe na cidade de Guarulhos. Se você tem, por exemplo, o emprego formal aqui em Guarulhos, estava, agora recentemente, 317 mil pessoas com carteira assinada, e agora está em 298 mil, mais ou menos, porque caiu uns 18 mil, um pouco mais de 18 mil nesse primeiro semestre. Mas já tinha um conjunto de mais de 35 mil pessoas em busca do emprego formal aqui na cidade, do emprego de carteira assinada. Bom, que medida a prefeitura tomou em relação à questão do emprego? Nenhuma medida importante. Bom, você tem os pequenos negócios, principalmente espalhados nos centros comerciais dos diversos bairros. Qual centro comercial foi revitalizado? Qual? Né? E o próprio centro de Guarulhos é o que eu deixei. O calçadão, aquelas calçadas. Inclusive, você passa lá na Capitão Gabriel, né, fizeram alguma coisa aí que quebraram as calçadas e simplesmente não repuseram como era anteriormente, né? Então, onde é que está a revitalização dos centros comerciais? Onde é que está alguma grande obra que tenha tirado os gargalos de trânsito das diversas regiões? Nem o Trevo de Bom Sucesso, há 5 anos se arrastando, foi concluído, né? Bom, e na questão da educação, qual a inovação? Qual? Agora a gente viu que um prefeito que é muito ativo nas lives, né, não se preocupou com a possibilidade de acesso aos meios digitais da comunidade escolar da cidade. Então, qual a inovação? Na verdade, foi um governo, eu diria, extremamente, eu diria, apenas de tentar terminar o que o governo anterior, que era do Almeida, super criticado por ele, tinha deixado pela metade, né? Esse próprio sistema agora de asfaltamento de algumas vias aí em várias regiões da cidade é o PAC pavimentação que vem do governo que ele critica, né? É o recurso que vem do governo que ele critica. Agora, o Guti fala muito que herdou uma dívida maldita de 8 bilhões de reais e que essa dívida é do PT. Na verdade, bom, o PT é um partido, né, entende? A administração é uma administração. Eu deixei a prefeitura com superávit. O que significa superávit? Né? Significa que você tem mais dinheiro do que o que deve, né? Então, essa foi... o seu legado. Esse foi o meu legado. E se fala, por exemplo, se existiam as estações de tratamento de esgotos, foi porque eu consegui consertar as finanças municipais e passar a prefeitura a poder obter empréstimos. Bom, então é o seguinte, qual é eu já disse aqui no teu programa, quanto é que a prefeitura paga de dívida por ano? 5% do que arrecada, né? Então, se um cidadão, por exemplo, ganhar por ano, digamos, 50 mil reais, né, ele está pagando por ano 5 mil de dívida, né? Então, na verdade, é o seguinte, eu não gosto de administrador... 2.500. Hã? 2.500. 5%? Ah, 5%, 2.500. Menos ainda. Menos ainda. E se fosse 5 mil, não seria tanto, que é mais ou menos do que fazem os entes por aí que pagam prefeituras e governos de estado. Então é o seguinte, na verdade, eu não gosto de administrador que entra
e fica se queixando, chorando pelos cantos, colocando... Porque o povo elegeu para superar problemas, para resolver problemas e não para ficar olhando para trás. Então, na verdade, essa história, se eu tivesse feito isso, eu teria que ter ficado atacado o tempo todo o meu antecessor, o Jovino, né? O senhor não fez isso. E eu o respeitei. Eu digo, olha, você pegou também uma situação difícil, né? E nós vamos superar. A população elege as pessoas para resolver problemas e não para fazer lives. Tá ok. Prefeito, eu vou pedir uma parte para o senhor. Nós vamos a um rápido intervalo. Em seguida aqui, quem vai entrar aqui no estúdio é o jornalista Guto Tavares, que vai continuar a entrevista, ok? Tá ótimo. Para ter uma nova dinâmica. Tá certo. 7h44, produção. 7h45, Radar de Notícias ao vivo pela Rádio Imprensa FM 102,5, também pela TV Guarulhos, canal 3 da NET e pelas redes sociais do jornalista Pedro Notário. Estamos aqui com o Eloy Pietá, ex-prefeito da cidade de Guarulhos, pré-candidato a prefeito novamente pelo PT, para dar continuidade a essa entrevista. Bom dia novamente, Eloy. Bom dia novamente, Guto. E bom dia que eventualmente chegou agora para nos assistir. Tá certo. Eloy, eu tenho a impressão de que governar, e você sabe muito melhor do que qualquer um aqui entre nós, que governar é eleger prioridades. Quais seriam as 3 prioridades do senhor, caso o senhor volte a ser prefeito da cidade de Guarulhos? Primeiro é a superação dessa aguda, profunda crise em que se encontra a cidade e a sociedade de Guarulhos, né? Essa crise econômica, né, que afeta muita gente sem renda, sem emprego, e que afeta as empresas também, especialmente as pequenas, micro e médias empresas, porque as grandes empresas, tipo, vamos dizer, os grandes laboratórios, né? Sim. Eles não tiveram problemas nesse momento, nem, por exemplo, as redes de supermercados. Então, nós vamos ter que olhar pelos que sofreram, né? Porque o sofrimento ainda prossegue, porque mesmo que volte a ter uma vacina contra esse novo vírus, o restabelecimento da atividade econômica, Certo. ele não é assim de uma hora para outra, né? Os dados, inclusive, mostram que o setor de serviços, que tinha maior número de empregos, é o que mais sofreu. Veja a situação do aeroporto, dos bares, dos restaurantes, dos salões de beleza, das escolas privadas. Mas então, o senhor acredita que... Esse é uma prioridade. A outra é a questão da saúde, porque agora vai voltar a onda dos que deixaram de ir por causa do coronavírus, né? Certo. Que não foram fazer consulta ou não tiveram, porque as consultas foram suspensas, né? E a terceira questão é a gente recuperar esse tempo perdido na área da educação. Tá certo. Prefeito, o senhor, circulando pela cidade de Guarulhos, conversando com as pessoas, muitos cidadãos mencionam o senhor como um dos bons prefeitos, um dos melhores prefeitos que a cidade já teve. Por outro lado, há uma crítica muito forte também à sua gestão, às gestões do PT com relação ao esporte na cidade de Guarulhos. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, em primeiro lugar, qualquer pesquisa se perguntar, e eu já vi várias, né? Quem foi o melhor prefeito de Guarulhos, veio em primeiro lugar eu e depois o Pascoal Tomeu, né? Então, a gente deixou uma memória, né, de realizações importantes na cidade. E se você perguntar para o esporte, né, é claro que eu diria o seguinte, minha principal realização foi na área da educação, porque quando eu peguei tinha 63 escolas e eu construí 64 novas e ampliei todas as 63 existentes. De tal modo que a gente passou de 24 mil alunos para 110 mil. E creche, tinha 5, nós fizemos 28. Ou seja, o senhor colocou a educação como prioridade e o esporte ficou um pouquinho de lado. Não.
tinha também esse grande problema que eu falei do desemprego e dos problemas econômicos, e a gente fez um grande número de programas para desempregados, inclusive jovens e tal. Mas tinha problemas gravíssimos na área do abastecimento de água, né? E tinha problemas gravíssimos também na área da infraestrutura, né? da cidade. Bom, e na área da habitação também, assim, às vezes milhares de famílias sendo despejadas e tal. Bom, mas no esporte, que é a tua questão, é o seguinte, o que a gente fez? A gente reformou todos os ginásios esportivos e fez dezenas de quadras esportivas, reformou campos também. Por exemplo, você pega aí no São João, Orobó do São João, você pega lá no Presidente Dutra, Orobó do Presidente Dutra, e o Tomeuzão, as arquibancadas do Tomeuzão, como estão até hoje. Por quê? As arquibancadas do Tomeuzão, elas não tinham a VCB por causa da estrutura. A gente refez a estrutura de tal maneira que podia juntar 5.000 pessoas lá, né? Rearranjou todo o Tomeuzão, né? E passou o tempo, etc., e a atual gestão, o Tomeuzão não funciona. Na minha época funcionava. E o Fioravante Ervolino, o João do Pulo, e nós promovemos muito o esporte local, a ginástica artística, tudo isso foi abandonado. Certo. Né? Então, não quer dizer que eu não fiz na área do esporte, eu não fiz tanto quanto fiz na educação. E não fiz tanto quanto fiz na cultura, porque o Teatro Adamastor foi feito na minha época. Tá certo. Mas fiz muita coisa na área do esporte. Tá certo. O senhor, mencionando dessa maneira, a gente realmente tem uma boa impressão de que foi feito bastante coisa, mas não há um espaço para uma autocrítica, seja dentro da cidade de Guarulhos, já estendendo um pouco a pergunta, seja também a nível de Brasil. A gente sabe que o senhor é uma das lideranças fundadoras do PT, o senhor decidiu ficar no PT, disputar a eleição pelo PT, embora muita gente até acredite que se eu tivesse mais chance de vencer a eleição, tivesse em um outro partido. O senhor acha que não vale a pena também uma autocrítica com relação ao PT? Olha, em primeiro lugar, é o seguinte, essa história de ficar mudando de partido, né, faz como se um indivíduo sozinho resolvesse as questões, né? Na verdade, é o seguinte, Guto, eu sou responsável, eu como indivíduo, Eloy, eu sou responsável pela administração que eu dirigi, né? Não é o partido que dirige a administração, você acredita? Quem dirige a administração são os eleitos e aqueles que eles chamam de outros partidos, inclusive, porque sim, eu não ganhei nenhuma eleição sozinho com o PT, né? Eu ganhei junto com outros partidos. Mas como nós tínhamos 20 anos de dedicação à cidade, através dos mandatos de vereadores, do meu mandato de deputado estadual, sempre fazendo programas de governo para a cidade, nós chegamos lá preparados, e não como a atual gestão que chegou lá absolutamente despreparada. Por exemplo, o atual prefeito critica a dívida que existia da gestão anterior a dele, né? Ele era vereador durante 8 anos, por que já não dizia para o povo exatamente o que ia fazer em face da crise que ele avaliava? Então é o seguinte, as pessoas me conhecem, eu não enriqueci na política, eu só vivo no apartamento único que tenho, que comprei antes de ser prefeito, demorei 10 anos para pagar, entende? Então, você quer me dizer tudo que outros administradores Não, mas aí não fizeram? é uma autocrítica propriamente do senhor, e sim do partido, do PT, porque há um temor na classe política. Mas eu não sou um partido, eu sou membro de um partido. Mas é uma grande liderança, as pessoas olham e te veem também o PT. Claro. Mas assim, ainda nesse tema, há um temor de parte da classe política de que o senhor volte a ser prefeito, porque
segundo essas pessoas com as quais a gente conversa, quando o senhor era prefeito, a torneira era um pouco fechada. Só tinha tinha direito a indicar 6 cargos comissionados, hoje são muito mais, ou na gestão do Sebastião Almeida foram muito mais. E há esse mesmo temor, porém, na sociedade, ou em parte da sociedade, as pessoas com as quais a gente conversa, do PT retornar ao poder e fazer novamente uma espécie de liberação de recurso público ou fazer mau uso do dinheiro público, como de fato aconteceu pontualmente em alguns locais. Ou pelo menos está no imaginário da população. Não aconteceu na minha administração, né? Eu sou o responsável, sendo prefeito, como fui, né, por uma administração tremendamente ética e produtiva para a cidade, né? Agora, eu já falei, Guto, aqui o seguinte: ninguém administra sozinho, né? Portanto, por falar nisso, como é que estão as alianças para essa eleição? Justamente, o que eu tenho procurado? Eu tenho procurado aqueles partidos que têm e personalidades que têm uma proximidade com o que foi a minha gestão, né? Uma gestão de recuperação da cidade, uma gestão séria, né, profundamente ética, uma gestão competente. Então, o que eu tenho procurado? Eu tenho procurado partidos como a Rede, o PSOL, o Solidariedade, o PV, o PDT, mais o PCdoB, partidos que a gente conhece, que tem como meta principal olhar pelos que mais precisam, que é o que eu sempre fiz. Essa história, por exemplo, que dizem aí que eu era o prefeito do 1% para o funcionalismo, isso é uma fake news. É fake news, porque eu dava 9% a 11% para os que ganhavam menos durante 2 anos, né? E 1% para os que ganhavam mais, porque a lei de responsabilidade fiscal exigia que a gente baixasse o gasto com funcionalismo de 64% para 54%. Eloy, o senhor foi prefeito no momento em que tinha em Brasília também um governo alinhado, né? Ou pelo menos em parte desse seu mandato, pelo menos 6 anos, você tinha lá, era o presidente Lula, vocês tiveram muita proximidade e facilitou essa relação da chegada de recursos para a cidade de Guarulhos. Guarulhos tem alguns gargalos, por exemplo, aquelas enchentes no Baquerivu que todo ano se repetem, o Trevo de Bom Sucesso, o Hospital da Mulher que está com obra parada, problemas na habitação, mais de 90 mil moradias, famílias vivem em áreas de risco, infraestrutura, por exemplo, no Recreio São Jorge, enfim, Guarulhos tem enormes problemas que sozinha a cidade não resolve, precisa de ter parceria, seja com o governo do estado, seja com o governo federal. Como que o senhor pretende enfrentar isso num cenário em que, caso o senhor vença a eleição, terá no governo federal, pelo menos por mais 2 anos, um governo que ideologicamente, pelo menos, não há alinhamento nenhum com o senhor? Não, eu peguei o governo por 2 anos com um governo que não tinha alinhamento comigo, era o Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, né? E num período também de crise, né? E aí eu dizia o seguinte, gente, eu dizia isso para o meu secretariado, Guto, gente, vamos resolver os problemas a partir da nossa própria capacidade e vamos procurar recursos no governo federal, no governo estadual, mas não vamos nos iludir, né? Vamos resolver com aquilo que temos e buscar o que não temos, mas com o que temos nós precisamos administrar bem. Eu vou fazer a mesma coisa, porque você acha que esse governo federal, com agora eles vão querer entrar num período de austeridade fiscal, que não é só para o município de Guarulhos, vai dificultar todos os outros. Tem a lei do teto de gastos, aí na área da saúde, na área da educação. Nós vamos fazer como eu fiz. Eu fiquei 2 anos no governo Fernando Henrique, que também não ajudava, e o governo do estado também não fazia grandes coisas aqui. Tá, então, certo, Eloy. 7h58, chegamos ao final de mais essa edição aqui do Radar de Notícias. Um ótimo final de semana a todos. Prefeito, ex-prefeito, 30 segundos. O senhor quer dar um recado para a população de Guarulhos que acompanha o Radar de Notícias? 30 segundos. 30 segundos. Eu acho o seguinte, eu acho que é a hora de a gente colocar uma experiência exitosa que deu certo, que enfrentou uma crise, para enfrentar uma outra crise, numa experiência exitosa, numa frente ampla, unindo a sociedade de Guarulhos todo
e não apenas olhando este ou aquele partido. Porque se olhar partido, tem 30 e tantos ali, é uma confusão tal, né? Então não é uma questão partidária, é uma questão da cidade de Guarulhos, que é o meu compromisso. Tá certo, Eloy, muito obrigado. Um ótimo final de semana a todos. Até terça-feira.